ao nosso canal, o Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Hoje na série Pintou o Clima. Por melhor que possa ser a brincadeira, estou com dois grandes amigos nossos aqui, os dois muito atuantes no setor de climatização e refrigeração. Eu queria, Carlos Trombini, né? Ou Trombini, né? Para os Marca registrada. Marca registrada. Paulo também, professor universitário. Isso. Eu queria que vocês primeiro se apresentassem para o nosso público, contassem um pouco da atuação de vocês, depois vamos tocar um dedinho de prosa e tentar transmitir algum conhecimento, tanto para profissionais que precisam ali daquele bizu para dar o fio da meada, para estudantes de engenharia que têm aproveitado muito esse conteúdo que a gente tem gerado, até para discernir ali qual a área de atuação ou qual a carreira que vão seguir. E também para profissionais ou para atuadores, né? Pessoas que contratam ou que consomem engenharia no seu dia a dia e às vezes não percebem, né? Então é um público diverso. Eu queria que vocês contassem um pouco da atuação de vocês para os nossos telespectadores e ouvintes, que agora a gente está no Spotify. Está no Spotify, isso é bom. Bom, muito prazer aqui. Aliás, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por esse convite. Meu nome é Carlos Trombini, mais conhecido como Trombini. Sou engenheiro mecânico, formado pela Faculdade de Engenharia Industrial, lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. E durante a minha carreira como estudante de engenharia, apesar de ter sido formado como engenheiro mecânico, mas eu tive a oportunidade de me especializar, ter uma ênfase na área de climatização e refrigeração. Nós chamamos até como curso de hack, refrigeração e ar-condicionado. Bacana. E já me formei em 1984, estou aí nesse mercado já há um bom tempo, já são 35 anos, quase 36. Mais de 10, cara. Quase 36, Caramba, parabéns. Obrigado. Parabéns, é um prazer estar aqui com vocês. Mas que é esse, Paulo? Bom, eu me chamo Paulo Sérgio Germano Carvalho, também sou engenheiro mecânico, também sou egresso da FEI, da Faculdade de Engenharia Industrial, lá em São Bernardo do Campo, um pouco antes do Trombini. Eu me graduei em 1980, ou seja, estamos falando em 40 anos, né? E desde essa época eu me dedico à academia, ao ensino de termodinâmica, transmissão de calor, mecânica dos fluidos, ou seja, áreas extremamente correlatas ao sistema de ventilação, ar-condicionado, refrigeração. E também, em paralelo, sempre tive uma atividade em paralelo e eu faço muitas perícias na área da mecânica, incluindo dentro da área da mecânica a parte de refrigeração, climatização. E dentro dessa área de perícias, uma coisa que sempre acontece, que talvez não seja novidade, mas a gente precisa brigar para que isso deixe de existir, normalmente os projetos são sempre muito bem feitos. O projetista se preocupa em fazer o melhor possível, da melhor forma possível. Aí, quando isso passa para o instalador, ele transforma aquele projeto em valores e normalmente tende a diminuir esse valor do projeto, tirando algumas coisas que o projetista previu e depois passa para a operação. E normalmente, na contratação dos profissionais responsáveis pela operação e manutenção, se procura muitas vezes um profissional muito mais barato, E às vezes esse profissional mais barato não tão qualificado para trabalhar com um sistema de uma tecnologia mais avançada, e ele acaba tirando de operação alguns sistemas que prejudicam ainda mais a eficiência do sistema. Aí o consumidor se vê lesado porque ele contratou uma coisa com certo resultado e na verdade ele tem um outro resultado, e a primeira tendência é jogar em cima do projetista. Do projeto. Aí entra a perícia, E a perícia mostra que, via de regra, a história é essa que eu estou contando. A instalação não segue o projeto e a operação menos ainda. E acaba que tem uma defasagem ali, porque o interessante do projeto tem começo, meio, fim, depois você passa. Agora tem um processo que eu acho interessantíssimo, que é o de comissionamento, Trombini? Muitas vezes é negligenciado. Acredito que esses processos, porque
atuar na perícia, porque o BO, como diz o outro, já está feito. Já está feito. A ocorrência foi registrada ali, você teve, sei lá, deu litígio e tal, o pessoal vai começar a discutir quem é a culpa e tal. Eu até aproveito esse momento para esclarecer um pouquinho o público, né, que está nos assistindo agora, para esclarecer um pouquinho o processo de comissionamento. Né? Bacana. O comissionamento no Brasil, ele ainda não foi perfeitamente entendido. Pelo menos, não estou dizendo só por áreas específicas da engenharia mecânica, mas talvez seja até pelo lado da própria construção. Né? O conceito do comissionamento ele vem muito antes, até da concepção do projeto. Né? Do projeto executivo, do projeto mecânico, elétrico, hidráulico. Ele vem, o comissionador, como é chamado, ele já é contratado pelo cliente, pelo investidor, daquele empreendimento, muito antes de tudo isso acontecer. Né? Ele até no seu perfil, no seu conhecimento, ele auxilia o investidor, que eu sempre chamo, não é? Até na escolha de um terreno, até na escolha da localização, não é? Ou quais são os impactos que aquele empreendimento terá ou gerará. E depois disso ele começa como ele é contratado do cliente, vamos dizer assim, ele é um fiscal do cliente, não é esse o nome dado, mas ele é um... Eu acho que ele começa ali na engenharia do proprietário, seja a visão técnica do dono do empreendimento. Exato. Ajuda inclusive a fazer a análise de investimento, né? O retorno daquele... Ou seja, ele tem uma visão holística, né? Muita gente fala dessa forma, ele tem uma visão maior. E aí sim, uma vez que foi aceito esse projeto, o investidor resolve, agora vamos empreender, vamos investir nesse projeto. Aí é que ele começa, né, regendo a orquestra, ele começa a montar essa equipe. Montada a equipe, então vem todas essas disciplinas que nós estamos falando, né? Essa disciplina de elétrica, hidráulica, mecânica, enfim, toda a parte de automação. A complexidade da onde a abrangência vai vindo. Do projeto, pode ser uma área industrial, inclusive. Então, depois disso ele monta essa equipe. Aí chegam os projetistas específicos dos seus sistemas, dos seus processos. E tudo isso tem que correr dentro de um cronograma, tem que correr dentro de uma organização. E lá na frente, quando termina todo o trabalho dele, é exatamente isso, é entregar esse desempenho que foi esperado. Esse é o comissionamento. Às vezes alguém chega para mim e fala, olha, vamos fazer um retrocomissionamento. Eu falo, retrocomissionamento? Você vai voltar em tudo aquilo que você já empreendeu. Então alguma coisa errada aconteceu no processo. Então o comissionamento em si, eu sempre defendo isso, porque num grupo de trabalho que eu coordeno lá em São Paulo, na Federação das Indústrias, que é um de sistemas prediais, onde estão reunidos aí o pessoal da área de ar-condicionado, elétrica, hidráulica, gás, incêndio. Aliás, até um outro esclarecimento, eu sempre imaginava, né, quando tu fala hidráulica, todo mundo imaginava até um incêndio, né, o gás, não, é tido como uma matéria, uma disciplina diferente. Então, hidráulica, água pluvial, água, né, esgotamento, água potável, né, e outra coisa é o incêndio, outra coisa é o gás, né, apesar de termos a tubulação, né, que é um condutor, são normas diferentes e tudo mais. Necessidades diferentes. Quando fala para mim retrocomissionamento, eu falo, poxa, espera um pouquinho. Alguma coisa deu errado, alguma coisa não foi no ciclo, né, no processo todo não foi completo. A norma norte-americana, até desculpa te cortar, Paulo, só tem norma a norte-americana que até coloca a figura do Trusted Advisor. Isso. Que é a pessoa que está ali para o aconselhamento, assessoramento técnico seria. Exato. Acho que é a melhor forma até para trabalhar assim. É esse o perfil que você tem que esperar de um comissionador. Uma tendência de mercado atual, que é muito positiva, como que se faz normalmente nos modos mais antigos. O projetista isoladamente faz o projeto. O construtor isoladamente implanta o projeto e passa para a manutenção. Eu tenho acompanhado alguns projetos em que essas três frentes trabalham conjuntamente. A manutenção, o instalador e o projetista trabalham juntos. Então, a concepção como um todo fica muito melhor para todos. O projetista já vai desenhando de acordo com a necessidade da manutenção e com da instalação. Isso se mostra muito mais produtivo, há um engajamento melhor
melhor. E o resultado disso, a obra como um todo sai bem mais barata, com menos problemas, né? E a operação muito mais fiel ao planejado, que é o que se espera. Então isso é uma tendência que eu acho que a gente tem que incentivar em toda a fase do projeto. Todos os players participem conjuntamente e não de uma forma e a fase de projeto ser amadurecida o suficiente para isso, né? A gente estava numa câmara até junto com o governo japonês. O pessoal de lá, eles estão já discutindo o projeto para daqui 50 anos numa área altamente ou densamente urbanizada. 50 anos. Eles já começaram a fazer os estudos, já começaram a fazer parte de anteprojeto, de estudar quais são os impactos. Participa a galera que vai fazer ali a construção ou desenvolver depois o executivo, que é o detalhamento daquela filosofia. Só que quando todo mundo está comunicando da mesma forma, isso acaba sendo mais brando e mais fácil de implantação. Eu acredito que isso daí seja uma tendência para evitar erros, porque o mercado brasileiro sempre teve isso muito bem definido, de projeto, estudo, até porque, o grande contratante da engenharia nesse formato de projeto, execução e tudo, é o governo, e aí o governo do modo geral, né? E aí você tinha lá, licita aqui o projeto, quando o projeto tivesse ali a 60%, 70% do fim, você contratava a obra, fazia os dois conversarem e ia indo. De um tempo para cá, não, 2012 ali, 2010, se não me falha a memória, tem até que ver isso daí direitinho, eles colocaram o RDC e de repente chupacabrearam todo o processo para dentro de uma coisa que era desse tamanho foi cipada ali, colocada dentro de um regime que às vezes pode prejudicar até essa simulação, né? Ou não? O que vocês pensam? Uma coisa muito comum que eu já vi acontecer, então o projetista ele especifica lá um shear, tá? Um shear de condensação à água, por exemplo. Aí o instalador vai lá, instala, tá? E a gente sabe que tem que ter uma manutenção. Aí você vai fazer a manutenção fazendo a limpeza dos tubos por varietamento. Aí o espaço que você deixou para o shear não permite você fazer o varietamento. Então o cara da manutenção está encrencado. Como é que ele faz a manutenção? Agora, quando isso é conjunto, o cara da manutenção já se antecipa e fala, olha, pera um pouquinho, esse espaço não é suficiente, essa posição não está legal. Então isso é extremamente importante, esse entrosamento, insisto, projetista, instalador e operação. Eu acho que até o que vem norteando um pouco mais esse trabalho, esse pensamento, né, é o próprio BIM, né? Sim, o BIM é Information Modeling, quer dizer, eu recentemente eu tive participando de um evento do Sinduscon São Paulo, que comemorou a 10ª versão, né, desse seminário que eles fazem, já há 10 anos, e mostrando a evolução do BIM. Né? Fantástico. Tem um paralelo de comentário a ser feito, que é assim, né? Nós, talvez até seja pelo pragmatismo, talvez seja até pela situação econômica, às vezes, que se vive, né? Essas crises que aparecem ciclicamente no nosso país, você tem como, aliás, muita gente até fala isso como, chama de ferramenta, meus amigos, não é ferramenta, né? Na verdade isso é um processo, né? Isso é uma metodologia, exatamente, essa é a palavra, a metodologia, porque dentro do procedimento, dentro da metodologia, você tem softwares que vão realmente alinhar, vão verificar essas interferências em obra. Uma etapa não avança sem a outra estar totalmente concluída. Não é? Quer dizer, e as interferências. Então você vai reduzir prazo de obra, você vai reduzir custo, não é? Vai reduzir desperdício. Prever problemas futuros. Exato. Existe assim, apesar desses 10 anos, agora, inclusive, só um parênteses também, o governo brasileiro disse que a partir de 2021, como você bem falou, vai começar a chamar todas essas obras de infraestrutura, e quem não estiver com a metodologia BIM implantada. Tem até um marco legal, né? Tem uma lei assinada. Então, quer dizer, não vai poder prosseguir no processo, não é? E para a iniciativa privada, esse momento ainda está mais lento. Entendeu? Isso foi, assim, de certa forma, explanado, explicado, mas a gente precisaria avançar um pouco mais com essa metodologia, no sentido de nossos projetos de engenharia serem mais
darem aquele desempenho que foi previsto em projeto. Né? E a devida importância. Até porque você tem hoje normas da ABNT, normas de desempenho. Então, além de toda a execução e aí comissionamento bem feito e tudo, você tem um desempenho mínimo que aquela instalação e edificação precisa atender. E uma vez colocado isso, o BIM até, como é que fala? Eu sonho ainda em ver toda uma edificação inteira do início ao fim no BIM e na operação se utilizando do BIM para facilitar o processo de manutenção. Então. E eu queria, até para aproveitando um pouco a tua expertise, entregamos para o monitoramento ali, entregamos para a operação, o monitoramento é de fundamental importância. Não tenha dúvida. Hoje, eu diria assim que talvez ainda o que nós chamamos de BMS, que é o Building, é o sistema de gerenciamento, Building Management System, né? Quer dizer, o sistema de gerenciamento da edificação hoje, né? ela é, como dizer assim, é imprescindível você fazer análise de dados, e eu diria para você online. Eu costumo sempre falar, uma vez até o Paulo me convidou para uma palestra lá na Universidade de Mogi das Cruzes, e eu disse o seguinte, né? Para mim uma edificação, seja desde uma residência até um prédio industrial, um prédio comercial, é um ser vivo, né? Quer dizer, você tem um projeto de uma edificação para 50 anos, no mínimo de vida, né? E você muitas vezes não consegue enxergar o que está acontecendo na dinâmica daquele prédio. Né? Assim como o ser humano, você tem, né, quando você nasce, você é jovem, o teu corpo humano, a tua saúde vai, né, resistindo, você pratica esportes, ele vai resistindo, depois você vai chegando numa certa idade que a fadiga começa a aparecer. Tá? A mesma coisa é uma edificação. Agora você imagina o seguinte, uma edificação daqui para frente sem ter monitoramento. Consumo de água, consumo de energia, qualidade de ar interior. Qualidade de ar de interior, tá certo? A parte de vigilância, você aproveitar os dados que são gerados, não só na ocupação, o conforto, né, na ocupação da edificação, como também o que ela pode te dar de resposta, não é verdade? Até para direcionar melhor o esforço, é só a gente fazer um exemplo muito, como dizer assim, muito insignificante. Mas, por exemplo, outro dia eu tenho minha residência e na minha residência o meu consumo de água começou a aumentar. Né? Falei, puxa vida, mas o que está acontecendo? Né? Eu pagava X de conta, agora estou pagando 2 vezes mais, eu estou tendo problemas, estou com um problema de vazamento. A primeira coisa que a gente pensa é assim, né? Houve um problema de leitura. Aí você vai ver, não foi a leitura foi feita corretamente, né? Porque tem algum problema. Aonde está? Então, para eu identificar o vazamento que havia, olha, eu tive que chamar um especialista que utilizou de métodos muito simples e achou o vazamento. Por incrível que pareça, o vazamento estava embutido, estava subterrâneo, né, numa tubulação de jardim. Nossa! E ninguém percebeu. Porque vai para a terra ali, né? Você vê ali úmido, mas você acha que é o efeito tem um efeito do ar, não, porque faltou água na rede, de repente veio com tudo, e o ar então impulsionou lá a medição, o medidor, enfim, todas essas. Mas o meu controle era só a conta. Minha casa tem anos. Tá? Então era a conta, eu vi na conta que o meu valor aumentou. Agora hoje não, todas essas edificações modernas, esses prédios inteligentes, com todo esse monitoramento disponível, com toda essa automação predial, você consegue ver online e on-time aonde a coisa está acontecendo. E você pode rapidamente, né, intervir no sistema e procurar buscar. É um efeito de barateamento do próprio sensor, né, cara? Hoje o sensor você consegue trabalhar o sensoriamento de uma forma tranquila. O avanço da tecnologia nos trouxe uma série de coisas e principalmente a possibilidade de monitorar muito mais e muito mais barato e muito melhor. Sim. Então hoje, por exemplo, você tem um compressor frigorífico, ele tem um certo consumo de corrente elétrica, você monitora isso. Se esse consumo de corrente elétrica aumentar, já é um indício que você tem alguma coisa. E o interessante disso é que você pode se antecipar a um problema mais sério, você pode escolher o melhor momento para se fazer essa manutenção.
Caso contrário, o que você vai deixando? Você vai deixando, depois você tem uma parada. E uma parada repentina, um custo muito maior do reparo e com dano muito maior. Sim. Que, por exemplo, se ele trabalha lá com 5 amperes, a corrente normal dele, ele está trabalhando com 6, com 7, existe alguma causa que está gerando isso. É a hora que você vai investigar se é um filtro, se é um vazamento, se é o próprio motor, quer dizer, existe alguma causa. Agora, isso exige principalmente um preparo muito bom das pessoas. É uma mudança de cultura, isso, monitorar e onde você captar aquele sinal. E o que significa esses resultados para você? Porque não adianta nada você monitorar, olha, a corrente era 5, passou para 7. E aí? O que eu faço com essa informação? De 5 para 7. Eu tenho que saber aonde interceder, o que tenho que fazer para fazer o monitoramento. E o que eu vejo que no mercado nós precisamos melhorar bastante, principalmente na interpretação desses dados. Nós precisamos treinar mais pessoas para que sejam capazes de monitorar o que deve ser monitorado e, mais do que isso, pegar esses dados e ter um plano de ação para isso. Você ter a consequência ali depois. A gente pega a internet, é recente, então a gente está o quê? Com 30 anos de internet aí. Teoricamente foi só o que o ser humano conseguiu colocar lá e já deu toda essa discussão de Big Data. Agora tu imagina cada um dos dispositivos que diariamente a gente usa jogando mais informação. Então aí o Big Data é certo. Aí talvez a gente entre numa situação, eu quero colocar aqui uma reflexão interessante, né? Na semana passada eu tenho um amigo que possui uma empresa de engenharia e de tecnologia. E eles são representantes da MathWorks, vou tentar pronunciar corretamente, MathWorks, né? E na verdade é uma empresa que ela, já muito conhecida das universidades, já conhecida no mercado, que ela trabalha com 2 softwares muito conhecidos aí, que é o MATLAB e o Simulink, né? Eu estou aqui fazendo não estou ganhando nada por isso, mas fazendo aqui um merchandising, né? Mas são ferramentas boas, todo estudante que está nos acompanhando aí. Exatamente. Deve usar. E aí eu fui convidado pelo Douglas, que é esse meu amigo, e é dono da empresa, é sócio da empresa, e nós fomos a Piracicaba. Fui a Piracicaba participar de uma prova da Fórmula SAE, né, que é a Sociedade Americana de Engenheiros Automobilísticos. Né? E, logicamente, o Douglas ele estava patrocinando, a empresa estava patrocinando, e nós fomos lá e eu comecei a conversar com os estudantes. Primeiro, um trabalho sério, né? Quer dizer, a SAE desenvolve várias trabalho com estudantes, né? Desenvolve lá todos os requerimentos, todas as normas, os procedimentos para se construir aquele carro de competição, os projetos bem analisados. E uma coisa me chamou muito a atenção, porque eu havia estado numa prova como essas há 2 anos, e o ano passado estive passando por lá só, mas esse ano muita gente já na telemetria. Então, os estudantes já utilizando da telemetria no momento da prova. E eu tive até a oportunidade de perguntar para eles assim: bom, você utiliza então softwares, o Simulink e o MATLAB, sim, utilizando e tal. Bom, e como é que você faz? Você tem o piloto. O piloto é parte da sua equipe. Né? Ele também participou do desenvolvimento do carro. E como é que ele te dá o feedback de como é que está o carro na pista? Falou, não, antigamente a gente coletava o dado pessoalmente, então terminava a prova e aí o que aconteceu? Não, porque isso, que aquilo, a suspensão, Eventualmente medir uma coisa, mas depois... Exato, né? Bom, nós sabemos que isso já existe na Fórmula 1, nas equipes aí de Stock Car e tudo mais, né? No motociclismo também, mas eu ainda não tinha visto para esses protótipos, para esse tipo de competição, o uso da telemetria. Então, o que acontece? No momento que o piloto está em ação na pista, já começa a surgir os dados. Então ele consegue saber o desgaste do pneu, ele consegue saber qual é a força que está suportando ali a parte estrutural das suspensões, barra de direção, tá certo? De combustível, quantidade de combustível no tanque. Então, quer dizer, isso tudo, você vê a análise desse dado, como disse o Paulo, né, e você também entende dessa forma, Guto, é básico. Quer dizer, você
tem que entender o que está acontecendo na dinâmica da sua edificação, do seu automóvel. Em tempo real, né? Em tempo real, online, em né? tempo real. Eu sou empresário, também não vou fazer merchandising aqui da minha empresa. Não, mas deve, por favor, esse canal é para isso. Não é essa a intenção, mas eu também, eu vinha de uma atuação profissional, eu passei pela engenharia de campo, passei pela prancheta, fiquei durante 10 anos nessa vida, né? Trabalhei em muitas obras, sempre gostei das grandes obras, né? Porque traz um grau de complexidade enorme. Mas eu era ainda, amigos, eu sou do tempo da régua T, né? Eu sou do tempo ainda de se debruçar em cima do trabalho, da escala, né? Do escalímetro ali e tal, não sei o que mais, prancheta. Nós não tínhamos, nesse meu começo, isso foi lá em 84, meu começo de carreira, nós não tínhamos esse instrumental todo, todos esses recursos. Quando vê, às vezes eu estava dentro de uma sala e tinha que equilibrar a temperatura e umidade, eram aqueles sensores ainda mecânicos, né? Mecânicos. De nível ali, subia. Só para ter uma ideia, utilizava-se pelo de cabelo, pelo de cavalo lá, porque aquele lá era o que sentia melhor a umidade do ambiente, mais sensível e tal. E nós ficávamos horas e dias tentando equilibrar a temperatura e umidade, tá? Mesmo encarando que não, o projeto foi feito dessa forma, a hora que eu der o turn-on lá, né? A hora que eu der a partida, o startup na máquina lá, vai acontecer tudo aquilo que foi projetado. Mas não é assim. Não é assim, a porta abre e fecha, a janela não se fecha, o usuário traz mais carga do que foi projetado, enfim, tudo começa a trabalhar dessa forma. Então, eu tive essa experiência, né, mas não tive essa oportunidade que hoje nós estamos tendo de analisar todos esses dados, entende? Então isso hoje para mim, quando eu estou na fábrica, nós fabricamos sensores para temperatura, somos especialistas, na verdade, desculpa até corrigir, vou me corrigir porque eu corrijo todo mundo todo dia, são transmissores, o sensor é um elemento dentro do transmissor, né? Então nós estamos transmitindo online, on time, aquele dado daquele momento que nós estamos fazendo a medição. Então, que está acontecendo ali, né? Agora você imagina, né? Nós fornecemos para hospitais. Outro dia nós fizemos um fornecimento de quase 700 transmissores entre pressão, umidade, temperatura, não é? CO2. Então, medição de CO2, né? Importantíssimo, principalmente para o ambiente. Claro. Você imagina, você tem uma malha dessa de transmissores dentro de um ambiente, todos eles emitindo dados a todo momento, não é? Se você não tiver realmente um monitoramento, um supervisório que consiga estratificar para você o que está acontecendo, você não vai entender realmente, e muitas vezes até ler aquilo ali, né? O desempenho vai ficar comprometido. Então, a formação da engenharia hoje, nós como engenheiros mecânicos, aí, eu passando por toda esses momentos da minha vida profissional, né? Nós não tivemos a formação de informática, nós não tivemos a formação de eletrônica, né? De automação. Imagina, eu me lembro que nós fazíamos automação em quadro de comando, era contadora. Quando tinha um relézinho ali, né? Um relézinho, tinha um termostato eletromecânico e abre e fecha, contato normalmente aberto, fecha, fazia aquelas manobras todas, entendeu? Para manter uma certa automação do sistema, mas ela era ideal, não gerava dado nenhum. Tínhamos que medir a amperagem no momento, tínhamos que medir a tensão no momento. E se não fosse bem treinado, medir errado, vai passar o sinal, queimava o trem. Exato. Imagina então quanto tempo nós não desperdiçamos e quanta energia também provavelmente não desperdiçamos, porque não tinha um diagnóstico do que estava acontecendo, não tinha monitoramento. Hoje não. E para quem está nos assistindo, não se preocupe, a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo a forma de contato, tanto do Aeres Tecnologia, que tem feito um trabalho belíssimo, acompanhando pelo site deles. Inclusive agora eles estão com a seção de artigos técnicos e científicos. Quem quiser aprofundar um pouco mais de conhecimento, é uma boa fonte de consulta, porque a engenharia prática, né, ela é aplicada ao produto.
Então, tanto o contato depois também do Paulo, vai estar tudo aqui no link. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, a gente vai deixar o link do vídeo aí. Vocês entrem pelo vídeo e vão ter acesso a todo esse conteúdo e toda essa forma de pesquisa. E até de acionar os contatos, né, do pessoal que está trocando uma prosa hoje. Paulo, me desculpe, te interrompi, continua. Então, eu estava falando a importância do melhor preparo. Como o Trombini mesmo falou, as nossas engenharias foram feitas mais ou menos na mesma época, né? Eu em 80 terminei e ele em 84. E durante os nossos cursos de engenharia, em nenhum momento nós falamos em automação, não falamos em eletrônica, não falamos em CLP, absolutamente nada, que eram coisas inexistentes. Hoje não dá para nós pensarmos estar no mercado, mesmo sendo engenheiro mecânico, sem essa visão da automação. E você vê que o pessoal antes foi muito sábio, porque a atribuição é de eletromecânico. Então ele já havia essa previsão. Então hoje é mandatório. Acho que as engenharias elas acabaram se especificando muito, mas de alguma forma elas estão se unindo no exercício porque hoje em dia você não faz, é tudo muito interligado. Sim, é uma interligação muito grande. E o engenheiro mecânico precisa ter uma visão muito clara de automação, do que pode ser automatizado, o que ele pode extrair de dados, o que pode ser controlado. Isso é de fundamental importância. E o que eu vejo que de uma maneira geral, né? Simulação. Eu formei bem depois de você. Simulação já está. Sou tão novo assim também não. Mas na minha época de faculdade a simulação era mandatória. Você tinha disciplina de automação. Depois no mestrado e no doutorado que eu acabei me engajando, também existia todo esse trabalho de refinar malha, de desenvolver algoritmos, tanto preditivos quanto para a malha de simulação, seja de esforço, seja de distribuição de temperatura. Você tem uma outra ferramenta aí, já que você fez Java, tem um tal do CFD também. Sim, CFD, que hoje, principalmente para comissionamento e perícia também, usa muito, né? Eu já fiz algumas perícias também. Então, pra você saber aonde que eu estou pegando. Eu sou do tempo do Fortran 4. Era o Fortran 4. É por isso que eu não sou tão antigo, mas eu sou um pouco antigo, porque eu fiz o Fortran, só que o meu era 14, mas eu tinha que fazer o Fortran. Eu me lembro até acho que o Paulo também passou por essa situação, porque nós somos ali contemporâneos, né? Mas eu me lembro que nós, em resistência de materiais, havia um projeto básico. Nós tínhamos que construir uma ponte entrevissada, né? Isso era básico, né, Paulo? Sim. Acho que anos e anos que esse projeto... Professor Maltoni. E nós não tínhamos, a faculdade não tinha os mainframe para poder rodar, né, o programa e tal. Então, vocês ainda pegaram cartão perfurado. Exatamente. Nós tínhamos que montar o algoritmo, certo? Perfurar os cartões e levar a USP. Não, eu ainda fiz, o seu foi na USP? Eu levei. Eu ainda fui no SERPRO, que era o Serviço de Processamento de Dados do Estado. Então eles alugavam para nós ali as máquinas, né? Nos casos alugavam da USP. E aí a gente chegava lá e rodava. Bom, a minha ponte entrevistada do meu grupo caiu 3 vezes. Você imagina, né? Você monta, caiu 3 vezes. Então, na verdade, se não houvesse essa simulação, imagina se o nosso projeto fosse a campo e tivesse caído na primeira vez. Nossa, o acidente é grande. Então, quer dizer, a simulação veio e hoje é muito mais fácil. Até voltando a esse exemplo dos... Muito mais precisa também, né? Mais rápida. Pois é, até voltando a esse exemplo dos estudantes ali, que eu tive a oportunidade de falar com várias equipes, e todos eles foram muito céticos, foram muito rápidos em dar uma resposta. É o seguinte: a ferramenta é fácil de trabalhar. Porque você vai pegando, né, o software que vai respondendo para você. O que vale é a interpretação. Então muita gente às vezes até condena, não, porque hoje o nível de informatização, o nível de softwares é muito grande hoje, né? Tira um pouco daquele raciocínio do engenheiro, aquele raciocínio mais técnico. Olha, até pode reduzir um pouco, mas a análise, a interpretação de dados hoje, ela é muito mais benéfica do que era na nossa época, que nós interpretávamos mais a qualidade. A gente abordou numa prosa, foi até com o Paulo, se não me engano, teu xará, Paulo, abordando de ferramenta também. E aí o trabalho de engenharia, não, tudo bem, cara, você tem um software aqui que está muito bem resolvido em termos de rotinas que ele vai para fazer, ou para processar esses dados, ou para gerar um resultado simulado de um efeito que você está esperando. Só que a qualidade de entrada dos dados e depois a interpretação da saída deles é que é importante. Você vê, um estudante de engenharia já está com essa percepção de, cara,
como que eu analiso isso aqui? Faz sentido isso? Uma análise crítica de resultado é fundamental. Eu estou esperando tanto, porque é a base da teoria, né? Eu vou lá, teoricamente, cara, tem que dar mais ou menos isso aqui. Eu estou entendendo as grandezas e as dimensões que eu estou trabalhando, as ordens ali. Aí cospe uma coisa completamente, o cara, não, pô, peraí, o que foi? Eu alimentei errado aqui a ferramenta, ou não usei direito a ferramenta, porque a ferramenta também precisa ser calibrada. Sim. Então a gente fez ali até leitura termográfica lá, você tem os coeficientes de emissividade, qual é a superfície que você está lendo. Então você tem que calibrar a ferramenta para ela começar a te dar uns dados que sejam dados confiáveis, né? Sim, e aí uma qualidade, uma velocidade que você está colocando para mim, que eu acho que é... É fantástico. Agora, sabe, assim, voltando um pouco na nossa prosa, falando em toda essa parte de dados e falando da nossa engenharia em si, olha, eu acho que a engenharia brasileira, ela é fantástica, né? Ela está no mais alto nível, não tenho dúvida, né, das potências mundiais, ela compete com essas potências mundiais. Na área da civil, não precisamos nem falar, né? Quer dizer, toda essa construção de infra que nós tivemos no Brasil, com essas empresas poderosas que, no meu ponto de vista, inclusive, todas essas empresas, essas grandes empresas de engenharia na área da infraestrutura, estão sendo massacradas. E não devem ser massacradas. Tá? Houve esse caso todo de Lava Jato, caso de corrupção, mas não foi a empresa que fez, foram algumas pessoas que fizeram. Tá? E é muito gostoso para quem está ouvindo e talvez já tenha passado por essa situação como eu passei, como é gostoso às vezes você chegar num país, principalmente aqui das Américas, e descer num terminal aonde tem lá uma placa que foi aquele terminal construído por uma empresa brasileira. Dá um senso de orgulho. Dá um orgulho pra gente, entendeu? Então, infelizmente estou falando desse lado da infraestrutura, da engenharia pesada, né? da construção pesada, como se fala no mercado, mas a gente não pode dizer o seguinte: essas empresas contribuíram em muito e continuam contribuindo para a engenharia, para o conhecimento da engenharia. Não é? Muitas vezes, né, Guto, o laboratório às vezes é o canteiro da obra. Muitas vezes é a máquina. Não é? Quantas máquinas, quantos equipamentos para produções, máquinas que vão para o campo no setor do agrobusiness, aí do agronegócio, na minha época era na agricultura, tá certo? Hoje na área de construção leve ou pesada, quantos equipamentos na área de processos de fabricação de remédios, não é? Na área da indústria alimentícia. Nossa, o progresso da engenharia é fantástico. Quanto que a engenharia não contribui para a nossa produção agrícola, quer na produção em si, na conservação, na industrialização. Então, se hoje nós temos uma produção agrícola grande, que é grande mesmo, isso deve-se aos avanços da engenharia como um todo. E muitas vezes a engenharia nacional, que às vezes não é valorizada. E sim, engenharia nacional, fundamentalmente nacional. Voltando só um pouco, essas grandes empresas que atuavam no Brasil, que infelizmente foram arroladas aí nesse processo, você tinha uma carreira técnica muito definida ali. Nossa. E o Brasil teve uma equipe de desenvolvimento de grandes barragens aí, top do mundo, o mundo inteiro. O pessoal de Três Gargantas, lá, que é a maior hidrelétrica do mundo, vinha para cá, entende isso daqui. A gente com usina de Angra 3 tem solução lá que é nacional. Sim. Identificador de chamada, Brasil que inventou, cara. Então a gente tem que botar a mão na consciência. Automóveis Flex, por exemplo. Automóvel Flex. Então nós temos uma série de tecnologias que hoje mundialmente são muito usadas e muito difundidas. Só que foi aqui, cara, foi o brazucão lá que enfiou a cara, levou porrada, foi sucumbido, a grande veia alimentou. Pô, cara. E graças a esses homens aqui, os professores, a você que dá aula também, aos professores, né? As universidades, quer dizer, esse crescimento da engenharia é fantástico. Eu admiro muito a carreira de professor, e né? Não é porque o senhor está aqui não, né? O professor prepara a gente para problemas que sequer existem. Então você tem que ensinar o cara a desenvolver uma solução para alguma coisa que sequer existe. Então é belíssimo isso, né? Eu gosto muito, na qualidade de professor, quando a gente faz os trabalhos de conclusões de curso, o TCC, e o aluno vem e fala: olha, na minha empresa existe tal problema, e só que esse problema
por enquanto, na empresa não foi visto como um problema. E ele que viu que aquilo é um problema e propõe uma solução. Isso é fundamental. Isso é um desenvolvimento. É você estar preparado para uma coisa que está, entre aspas, funcionando, que não é um problema, e você enxergar que pode funcionar melhor. Isso é fantástico. E, felizmente, me sinto muito feliz que muitas vezes, nos trabalhos de conclusão de curso, a gente vê isso. Né? Uma coisa que não era um problema e foi identificada uma forma de fazer melhor. Tem um caso recente de um aluno que trabalhava numa empresa e nem estava ligado a esse problema, e essa empresa tinha um custo mais ou menos alto, umas buchas que iam lá numa esteira transportadora, né? Ele pegou, olhou a bucha, fez um projeto dessa bucha para manufatura aditiva, fez o teste de simulação com o ANSYS, né? Que nós estamos falando de simulação, né? E fez uma bucha experimental. Propôs para a empresa substituir aquela bucha de aço por essa que ele tinha feito por uma manufatura aditiva, tá? Com detalhe, a bucha de aço custava R$200, essa bucha da manufatura aditiva, R$40. Manufatura aditiva, para quem não sabe, é a impressão 3D que está sendo muito difundida. É a impressão 3D. Aí foi colocado, e para segunda surpresa, não só o custo mais barato, durante o teste, ela já tinha superado a vida útil de aço. Caramba! Muito legal esse projeto. Melhor os esforços. Absorve as vibrações. A vida útil dela tinha superado. E veja que eu acho bastante interessante. Para a empresa, era normal. A bucha de aço, com estragado, tira ela e põe outra. Tá? Paga R$200 cada bucha, não tem problema. Faz parte do processo. E ele se meteu lá no negócio. Não, peraí, vamos fazer melhor. Otimizou, né? Então, de vez de gastar 200, nós vamos gastar 40. E até existe um projeto dessa bucha ser feita em casa, ou seja, se compraria a impressora 3D, e nesse pré-estudo, de vez de ser R$40, ela custaria R$32. Não, acharia ainda mais. Os futuristas hoje estão até peça para como é que fala? Ônibus aeroespacial, eles estão querendo pegar aqui, formar esse projeto, manda para lá, faz a peça lá na hora. Faz na hora. Então, o ganho que se tem no espaço, que é a 4.0, né? Sim, a unidade. Esse é um tema gostoso, né? Não, bacana. E aí eu estava vendo outro dia também a questão do carro do Gurgel, que estava propondo há não sei quanto tempo, brasileiro também, né? Quanto tempo atrás, o carro elétrico, Parará, porque o advento aí do Musk com a Tesla e tal. Exato. E acabou que a gente matou. Eu queria até ouvir um pouco da experiência de vocês e ver até que ponto a gente tem que incentivar esse empreendedorismo dentro das próprias escolas, né? Na formação dos engenheiros, a juventude, né? Especificamente do Gurgel tem uma história bem interessante, que o Gurgel era engenheiro mecânico. Ele, no seu curso de graduação, ele foi apresentar o TCC, e o TCC era um automóvel. A banca falou para ele: como que um brasileiro vai fabricar automóvel? Automóvel você importa. Na época era bastante americano, né? Quem faz automóvel era GM, era Ford, era Volkswagen, né? Imagine. E ele foi rechaçado por isso. Porém, como todo bom empreendedor, ele não desistiu. E foi, conseguiu fazer a indústria dele, né? Botou o Gurgel na rua, lá em São Carlos, em Rio Claro, né? Caminho de São Carlos. Caminho de São Carlos. E chegou até a ter um veículo elétrico, inclusive a própria cidade de Rio Claro, há muito tempo atrás, gerou uma infraestrutura para o veículo elétrico. Você lembra disso? Pois é. Isso são, eu diria assim, que foi uma infelicidade da época e até, eu diria assim, como eu poderia dizer, um desrespeito, não é, dos governantes à época, que não incentivaram o Gurgel a colocar o seu sonho em prática. Não é? Diferentemente um pouco agora, por exemplo, do Carlos Alberto com a Caoa, que tem as suas médico, né? Mas com uma visão empresarial fantástica, que teve aí os seus acordos com essas empresas internacionais, principalmente as do Oriente, né? E que hoje está fazendo um belíssimo trabalho de nacionalização desses produtos aqui. Enfim, à época faltou isso. O Gurgel morreu angustiado, né? Depressivo.
Quem conhece a história particular dele, que me contaram recentemente, morreu depressivo. Sim, mas o cara que defende desde o TCC o sonho de fabricar o carro, só porrada, quer dizer, eram aquele famoso lobby da indústria automotiva, né? O governo brasileiro também querendo, ou a época, os governos da época querendo mostrar esse serviço, e até um desserviço, porque não prestigiou uma empresa totalmente nacional, não é verdade? Não incentivou, né? Não incentivou, e olha, tinha muita engenharia automobilística ali aplicada, e um sonho que se tornaria realidade. Hoje nós poderíamos estar ditando. Olha, eu gostaria até de, nessa ponta, colocar um depoimento aqui. Eu tenho algumas experiências, viu, pessoal? São boas experiências. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, foi lá estudar, acabou fazendo lá a sua vida, hoje tem família por lá, e vez ou outra eu vou visitá-lo. Essas minhas idas e vindas, eu recebo alguns convites de empresas americanas para ir, às vezes, visitar a indústria de lá, a planta, né, de alguns produtos que nós temos no nosso mercado aqui no Brasil. E uma vez eu estava voltando de Nova York, eu tinha ido a Boston fazer uma visita a uma empresa e peguei um voo, não tinha um voo de Boston para Kansas City, eu peguei via Nova York, né? E foi interessante porque sentou ao meu lado um americano. Começou a puxar o papo, logicamente ele percebeu pelo meu inglês nativo, né? Aquele meu inglês nativo do Brasil, né? Ele falou assim, o senhor é de onde? Eu falei assim, eu sou do Brasil. Puxa vida, do Brasil, eu tenho uma vontade enorme de conhecer o Brasil. E me diga um pouco mais, eu trabalho aqui na área de segurança, eu faço treinamentos em hotéis, inclusive a Rede Marriott estava com um projeto de ir para o Brasil, estava quase sendo escalado para poder trabalhar um projeto desse lá, e aí houve uma parada dos investimentos. Mas como é que são as empresas, né? O Brasil tem empresas trabalhando em outros países, nós temos aqui nos Estados Unidos alguma empresa de vocês? Eu falei assim, olha, na hora que o senhor for... Aliás, eu peguei o folheto do avião, da aeronave, falei, essa aqui é uma empresa brasileira. O senhor está voando num jato da Embraer. Sim, fantástico. Ele falou, não, o senhor não está brincando? O Brasil fabrica avião? Eu falei, fabrica. Mas dentro disso que você está colocando, o Guto, de falar da modernização, da indústria 4.0, nós estamos para que isso evolua um pouco mais rápido, não é, do que a gente imagina. Eu acompanho algumas pesquisas recentes de indústria 4.0. O tema é assimilado e conhecido de um grupo grande de empresas brasileiras, de empresários brasileiros, tá? Mas porém os investimentos ainda estão lentos. Tá? Vamos pegar uma Smart City, por exemplo, que depende de uma infra inteira para você ter. Imagine uma cidade como Brasília, uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, outras grandes cidades do Brasil, podendo estar sendo monitoradas e os governantes, a população ter respostas mais rápidas dos seus problemas, ter respostas melhores para a sua qualidade de vida. Sim, enxergar o indivíduo na necessidade dele. Na necessidade. Tá? Então existem projetos, mas as coisas caminham de certa forma lentamente em função da própria situação econômica do país, porque é uma necessidade de investimento. Eu, por exemplo, não posso ver uma cidade como São Paulo ainda, que você passa por... A quantidade de ruas é imensa. Sim. E os cabos, a quantidade de cabos aéreos, cabos elétricos, que aquilo é um absurdo. Tá? Nós ainda temos isso. E tudo isso atrapalha. A gente não consegue evoluir numa Smart City. Deve atrapalhar ônibus, atrapalha fachada, atrapalha calçada. Você tem problema de acessibilidade, você tem problema de infra, você tem uma qualidade de internet ainda que não é boa. Estamos falando aí de 5.0, né? Ou 5G, perdão. 5G, e o nosso 4G ainda muitas vezes nos deixa a desejar. Você está entendendo? Então, existe ainda uma dependência com relação ao momento, ao cenário econômico, que não vem permitindo às empresas de caminhar nessa direção. Por exemplo, a nossa empresa, eu mostrava até agora há pouco para você aqui no site, né, já caminha para o IoT. Quer dizer, a gente já tem os produtos IoT. Não é? E muita gente ainda trabalhando na questão, sabe, de analógicos, não tem ainda uma infra interna, uma arquitetura para isso.
Eu às vezes, Desenvolvimento, né? o desenvolvimento, a segurança de dados ainda é uma coisa um pouquinho chata de se falar, mas existe. Nós temos clientes que, quando nós falamos em IoT, por exemplo, vamos trabalhar sem fio, Bluetooth, vamos trabalhar com Wi-Fi. Não, nós não podemos, porque isso são dados muito abertos. A falta da segurança, o hackeamento dessa informação não nos permite evoluir numa arquitetura como essa, de automação, que vai, na verdade, é um IoT, né? Quer dizer, você vai trabalhar com a nuvem, você vai trabalhar com velocidade de dados, megadados, é inevitável. Mas ainda nós estamos, de certa forma, presos a uma melhoria no cenário econômico para evoluir nessa. Ainda tem a questão da implantação também. Uma vez implantar, você não vai botar da noite para o dia, não, derruba tudo e faz tudo. Não, você tem as soluções incrementais que vão desenvolvendo até que aquele pátio, ou aquela instalação, ou aquele equipamento ali atinge ali o estado da arte. Né? E dentro dessa linha do IoT, né, da implantação, olha o mercado que isso tem para engenharia. Porque hoje, o que nós temos no Brasil de cidades inteligentes? Olha o mercado que nós temos, a necessidade de profissionais para a gente poder fazer essa implantação. A 4.0 demanda muito profissional. Muito. E nós só somos fala que não vai uma reduzir emprego. Não, muito pelo contrário. Você pega os dados alemães, que são eles que criaram esse conceito, né? Você pega os dados dele, muito pelo contrário. Você cresce aí 40%, 60% da necessidade de profissionais. Claro, dentro de uma preparação, né, para atuar com aquilo ali, mas aumenta o número de vagas. É um mercado fantástico para a gente se preparar. Você falou uma coisa interessante. Essa semana que passou, eu estive conversando com um grupo dentro da Federação das Indústrias que conhece muito bem o procedimento do governo alemão com relação ao IoT. Foi lá onde nasceu todo esse conceito de indústria 4.0. Primeira coisa que um dos técnicos de uma empresa alemã veio para cá para se falar em termos de 4.0 foi saber qual é a qualidade da sua internet. Quando ele viu o estado que nós estamos de qualidade de internet, ele desistiu. Por enquanto não vou investir na informatização de processos daquela fábrica, a qual eu fiquei sabendo que houve esse aprofundamento de pesquisa com relação à qualidade da internet. Então veja quanto nós estamos perdendo com isso, não é verdade? Sim, quando a infraestrutura que é tida como básica. Como básica. Nós temos ainda a quantidade, outro dia, conversando com colegas lá também na Federação das Indústrias, lá na área da construção, a quantidade de antenas disponíveis no Brasil, para retransmissão de dados é muito pequena. Então a infraestrutura, e aí, como o senhor falou, Paulo, tem oportunidade de engenharia para muita gente, mas nós precisamos ter um pouco mais de aceleração na parte dos investimentos, independente talvez dessa questão econômica, que uma hora vai melhorar com certeza. Todo mundo está trabalhando para isso, mas sim, todo mundo acreditando. Está todo mundo acreditando, mas eu acho que ainda precisa, a quantidade de antenas que precisam ser implantadas no Brasil para se ter uma qualidade, um ambiente de transmissão de dados, recepção de dados, ainda é um incipiente. Um gargalo ali. Tem que ser só para dar uma ideia também, um outro setor, há uma indústria no nosso mercado de ar-condicionado, de climatização, que outro dia eu fui a uma palestra deles e eles me disseram o seguinte, aliás, apresentaram um dado que eu fiquei assim impressionado. O número de data centers que o Brasil possui hoje é ainda menor do número de data centers que existe no estado da Flórida. No estado? Está falando do Brasil, comparando com um estado. Na Flórida. E olha que lá a internet deles ainda também não é top, né? Não é. Mas olha só, a nossa distância ainda com relação ao tratamento, à aquisição e tratamento dos dados. Estocagem de dados, análise de dados. Um outro dado que me deixou também um pouquinho preocupado e que nós temos que discutir nos fóruns de engenharia é a questão do apagão na área de tecnologia de informação, apagão de profissionais. Ah, sim. Que às vezes a expansão muito rápida não tem profissional. E os profissionais que estão se formando no Brasil às vezes estão preparados. Não estão. E eles não conseguem atender a demanda. Não é atender a demanda, desculpa, não conseguem empregabilidade.
Então vão para países, principalmente os países europeus, onde estão ganhando melhor. Desculpa, até um dado mais interessante também, muitos deles são pesquisadores. Então a gente gasta aqui, forma o cabo aqui e o cabo vai embora. Porque não está tendo a demanda pelo trabalho dele. Então nós temos que replanejar, aliás, fazer um bom fórum de discussão nessas áreas nossas de engenharias, né? Para poder entender e planejar um pouquinho melhor esse país. Profissional de qualidade a gente tem. A evasão é demais. Você comentou a questão da Embraer e tudo. E aí colegas nossos de faculdade que muitas vezes formavam aqui aquele negócio aí. Participava lá de um processo da Embraer, a Embraer treinava e num dado momento recebia uma proposta para ir para, sei lá, Bombardier da vida, para ir para não sei aonde. Eles tiveram que fazer todo um trabalho de retenção ali de talentos. Hoje, acho que fundiu com a Boeing, né? A Boeing comprou uma parte e tal. Muito por conta do desenvolvimento tecnológico do jato executivo, que a Embraer estava se despontando ali, né? Até o Tucano também, o Super Tucano também. Eu recebi outro dia, dá prazer ver isso. Eu recebi um vídeo outro dia, houve recentemente uma feira, eu só peço perdão porque eu não me lembro onde foi, mas houve uma feira de aeronáutica e a Embraer estava presente. Inclusive ela apresentou agora esse novo cargueiro. Sim, inclusive está no Instagram do Engenharia e Prosa. A gente pegou o videozinho da Embraer e soltou lá também, até para divulgar. Pois está sendo considerado o melhor cargueiro, transporta a mesma ou até mais cargas do que transporta o Hércules, por exemplo. E possui uma autonomia melhor, possui um consumo menor. Engenharia brasileira. Engenharia brasileira. A gente tá nas pontas de tudo, inclusive. O Tucano, você falou do Tucano. O Super Tucano é considerado um dos melhores aviões de treinamento ou de combate. Não é combate não, como é que é o nome? De vigilância. Vigilância de fronteira, isso? Eu esqueci o nome. Falei, cara, é fantástico. O rapaz também, o Luiz Borges também ganhou. O pessoal deu até nome de asteroide lá por conta do brasileiro. O rapaz está formando ainda. Desenvolveu está no INSPER, lá em São Paulo. O INSPER, como é que fala, acolheu ele ali no momento, mas foi para a feira internacional. A história dele, depois eu quero até fazer uma prosa com ele específica. Mas reza a lenda de que, não, cara, você é brasileiro, você sabe que você é brasileiro, você não vai levar nada aqui não. Foi lá e primeiro prêmio. Depois voltou lá primeiro prêmio de novo. Então a gente precisa incentivar, precisa valorizar essa engenharia nacional. E nós precisamos de engenheiros. Muitos. Se o Brasil tem estudos aí que a gente. Você pesquisando, você vai fazendo, inclusive nas palestras que a gente dá, você acaba estudando um pouquinho, né? Até para transmitir o conteúdo da melhor forma. Se o Brasil resolver crescer a uma taxa, não precisa nem ser muito grande não, 4,5%, em 2 anos a gente não tem engenheiro formado suficiente para dar conta do recado. Então precisa formar mais. Só uma questão, voltando um pouquinho nessa questão que você colocou, que eu me lembrei agora, do empreender. Tá? Eu já, inclusive, troquei algumas ideias com o Paulo. Eu visito muito as universidades, as faculdades. Né? Eu vou nos centros de inovação, adoro esse tema. O Paulo e eu, aqui uma questão, eu sou presidente do sindicato patronal da indústria da refrigeração, aquecimento e tratamento do ar. E sindicato é aquele nome, né? Parece muito estigmatizado. Parece uma marca assim um pouco rançosa, né? Às vezes. Briga, tirar dinheiro, sabe essas coisas, contribuição obrigatória. Não, mas nós resolvemos dar uma roupagem diferente ao nosso sindicato lá, inclusive convidei o Paulo, ele é o coordenador do nosso Comitê de Tecnologia e Inovação, porque eu acho que, na verdade, estando dentro de um prédio como é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde eu vejo oportunidades enormes para o empresário, o tempo todo nós temos ali, assim, contagia, a motivação ali dentro é muito grande. Tá? Maravilha. Então, você percebe o seguinte, eu falei outro dia para o Paulo, falei, olha, nessas minhas andanças nas universidades ou nas faculdades, eu ainda percebo que os cursos de engenharia, na sua graduação, eles dedicam pouco tempo a falar sobre o empreender. O que eu chamo de falar sobre empreender? Olha, o engenheiro às vezes ele sai sem saber montar um custo,
sem saber o que é um preço de venda, sem saber qual é o modelo de tributação que ele vai ter. Não estou dizendo que a escola de engenharia tem que se tornar uma escola de administração. Mas assim, eu você tem que ter uma noção básica. Pode ter uma noção básica para aumentar a vontade de introduzir a vontade de empreender. Porque isso aconteceu comigo. Eu saí da engenharia, fui trabalhar no campo, trabalhei com engenharia há muito tempo, quis empreender. Fui fazer curso de administração de empresa como pós-graduação para entender tudo isso, esse mundo, o mundo da contabilidade, o mundo da administração de pessoal, de recursos humanos, de marketing, de vendas, formação de preço, formação de preço, os direitos, a parte tributária e fiscal, enfim. Eu não digo que a escola de engenharia... interessante com o economista, anterior a essa daqui, que, cara, a gente abordou isso daí muito bem. Eu não digo que as faculdades ou as universidades, elas têm, ou dentro das universidades, das faculdades de engenharia, elas tenham que se tornar também, assim, escolas de administração. Não é isso. Não. Mas eu acho que para poder empreender é preciso motivar. Vejo muitos eventos de inovação. O Paulo fez 2 lá na UMEC, que nós participamos lá, fomos ver o que acontecia. Inclusive fomos julgadores, eu participei de banca de análise lá, banca de julgamento dos trabalhos. E a gente vê essa vontade, mas ainda a gente percebe que o pessoal sai muito técnico. E aí não consegue empreender no primeiro dia que sai da universidade. Nem isso também não é que seja impeditivo de ser lá na frente, acontecer isso aí com ele lá na frente. Mas pós-graduação e tudo, mas se ele tiver a introdução ali, ele já sabe o fio da meada. Tem que despertar. Eu acho que o importante é o despertar. A graduação deve despertar no engenheiro o empreender. Que essa é o grande mercado do engenheiro. É o engenheiro que tem o conhecimento da necessidade atual e tem um espírito empreendedor. Isso é o que o mercado quer. Maravilha. E olha, ser empreendedor não é ter sucesso da primeira vez, não. Se prepara. Antes de ter essa indústria agora, eu levei 2 tombos. mas olha, me levantei. É isso aí, parabéns por continuar, né? Obrigado. E dentro da indústria do ar-condicionado, só agora até restringindo um pouco mais aí a abrangência, você consegue perceber esse acréscimo de tecnologia nas novas instalações, nos novos empreendimentos, seja de controle, seja do próprio monitoramento, de reconhecimento também? Tá. Inclusive em São Paulo. Então a indústria está se modernizando. Está se modernizando. São Paulo, inclusive, está recebendo agora alguns edifícios AAA, onde o nível de automação é muito grande. Para você ter uma ideia, se você for me fazer uma visita nesse empreendimento, eu lhe mando um QR Code. Você, ao chegar na portaria, tem lá um leitor, você vai passar o seu celular com esse QR Code que eu lhe enviei, ele vai ler, já vai saber que é você, já vai permitir seu acesso, já vai me avisar que você chegou, e você, ao entrar no elevador, você só vai ao andar meu, que foi o andar que eu autorizei. Entendi. Isso já é uma realidade. Se eu for o morador, então, ao me aproximar do meu prédio, por leitura facial, ele reconhece que sou eu, ele abre o portão, então eu posso estar com as mãos ocupadas, eu não preciso das mãos, o elevador já sabe que sou eu, então ele vai me esperar, já vai me levar para o andar meu, e quando eu chegar na porta, sabe que sou eu, a porta já abre, e aí vem os requintes. Olha, eu gosto da climatização a 22 graus Celsius, então o sistema liga. Eu gosto da TV no canal tal, eu gosto da janela aberta, sei lá. Ele faz todo o ajuste para a gente. Isso já está acontecendo, e isso é uma tendência irreversível. É bem verdade que nesse presente momento essa tecnologia está destinada a um público de um poder aquisitivo mais alto, só que a gente sabe que toda essa tecnologia, ao longo do tempo, ela fica num custo muito mais viável, factível, Porque ganha escala, reduz o preço de implantação e tudo. E a climatização acaba acompanhando isso. Sim. Não, está acompanhando. Aliás, até eu diria para você que houve até uma discussão ontem, antes de chegar aqui a Brasília, eu estava participando de uma reunião,
houve uma discussão exatamente nesse sentido, né? Porque, só voltando naquilo que eu falei nos meus tempos jurássicos, né? Quer dizer, tudo ainda é eletromecânico e tudo mais. Não, evoluiu muita coisa agora com o advento dos volumes de refrigerantes variáveis ou de fluxo de refrigerante variável, que são os VRF ou VRV. O nível de automação embarcada é muito alto. É muito alto, né? Às vezes é interessante ver isso aí, né? Se você for observar hoje qual deve ser o perfil de um técnico, ou de um tecnólogo, ou de um engenheiro, né? Ele tem que ter um conhecimento na área da eletrônica, e o que eu digo mais é na área até da captação e análise de dados. Esse é um ponto. Esses sistemas hoje são plug-in e funcionam. A partir do momento que você fez o startup do sistema, eles começam já a gerar esses dados e serem monitorados, né? Quer dizer, você ter controle, monitoramento e diagnóstico dos dados que são gerados. Então, hoje o nível é muito grande. Até para atuar ali também, né? Precisou fazer. Senhores, pessoas, esse foi Engenharia em Prosa, na sua série Pintou o Clima. Conversamos hoje com Carlos Trombini, grande amigo, professor Paulo também, que veio com muita generosidade e muita abundância conversar aqui conosco. Trombini, eu queria que você fizesse uma declaração final, deixasse um abraço pessoal e agradecer aí a sua predisposição de tempo. Não, eu que agradeço, né, a oportunidade, tenho tido assim, quase que frequente essa oportunidade de estar com você, né, Guto, no trabalho que você tem feito. Eu quero elogiar bastante o trabalho que você tem feito, além deste canal de comunicação, junto à ABMEC do Distrito Federal, junto à FENEM, que é a Federação Nacional dos Engenheiros Mecânicos, né? A gente tem participado de alguns eventos que vocês têm organizado, e isso para nós é muito gratificante ver esse espírito, eu diria até um espírito altruísta da engenharia, né? De querer fazer o melhor pela nossa profissão, né, de engenharia. E eu realmente deixo aqui um incentivo a vocês, né? Eu acredito que nós estamos num caminho de uma grandiosidade de país, né, de representatividade de país em nível mundial. Temos recursos para isso, eu digo assim, recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos. A nossa área de engenharia, repito, é um grande orgulho, né? Muitas vezes nós vemos aí esses projetos, né? É o avião da Embraer, é uma nova termoelétrica ou uma nova fazenda de fotovoltaico, né? Aí a energia eólica, enfim, tudo isso que nós estamos vendo de modernidade, nós temos condições realmente de sermos uma grande nação, mostrarmos que somos uma grande nação técnica. E fica aí o convite para você, não se acomode, vai empreender, né? Tira o dinheiro da poupança, que o juro está mais baixo agora, aplica no seu negócio. Eu tenho certeza absoluta que em nós criando um ambiente de pequenas, médias e até, quem sabe, grandes empresas, né, nós estaremos proporcionando ao país mais riqueza e ao nosso povo melhor qualidade de vida, né? É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Esse gratidão também, a gente agradece. Paulo, eu queria que você deixasse um recado também, por favor. Conversa com teus alunos também. Também, muita gratidão pela oportunidade. E o que eu vou falar, na verdade, é uma realidade, mas eu espero que sirva de um ânimo, né? Eu costumo dizer, e é uma grande verdade, que a primeira profissão que surgiu na humanidade foi a engenharia. Deus era engenheiro. Deus tinha projetos, ele tinha um cronograma e ele realizou obras. E cá entre nós, são obras muito maravilhosas que mesmo nós, com toda essa evolução tecnológica, às vezes não conseguimos entender como essas obras funcionam e, quiçá, reproduzi-las, né? Então, a primeira profissão que surgiu no mundo é a engenharia. E a última profissão que vai acabar no mundo é a engenharia. Então, ser engenheiro é uma coisa muito gratificante. A única coisa que nós, engenheiros, temos que estar preparados para as mudanças.
Nós, engenheiros, não podemos ser pessoas que não mudem, porque as coisas mudam de uma forma muito rápida. E se a gente estiver disposto a essas mudanças, tivermos um espírito empreendedor e colocarmos o bem-estar das pessoas em primeiro lugar, que engenharia é isso. Engenharia é identificar as necessidades das pessoas e como as pessoas poder proporcionar melhores condições de segurança, de saúde, de vida, de alegria. Se nós estivermos dispostos a isso, seremos sempre profissionais maravilhosos e mais do que bons profissionais realizados, assim como eu sou. Gratidão, Paulo. Então, pessoas, muito obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. Esse foi Engenharia em Prosa, em Pintou um Clima, uma série que a gente vai tratar todos esses quesitos de climatização. Sejam sempre muito bem-vindas a esse canal generoso na disseminação e distribuição do conhecimento.